Como dominar a estação de infarto agudo do miocárdio na segunda fase do Revalida, na prova prática. Gente, para quem não sabe, já caiu esse tema no Revalida de 2021.1 e eu acho que pode cair novamente, tá? Porque é uma doença super comum, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E eu acho muito pertinente abordar esse assunto de novo. No cenário, vou mostrar aqui para vocês como que vem o cenário aqui no Revalida, tá? Geralmente vai vir um paciente acima de 55 anos, se for do sexo masculino, e se for do sexo feminino, geralmente vai ser acima de 65 anos. Ele já vai mostrar os fatores de risco para você, que é uma pessoa aposentada, tabagista, obesa, e no motivo da consulta, ele vai falar para você que está com uma dor, um desconforto de caráter opressivo, em aperto, na região torácica esquerda, que pode irradiar para o membro superior esquerdo, para o braço, tá? É uma dor em aperto, então, né, que piora com esforço físico ou quando discutiu, passou um estresse emocional, né, e alivia em repouso. E tem o sinal de Levine, que é muito famoso esse sinal. Esse sinal consiste na pessoa fechar o punho e colocar na região torácica, né, para tentar aliviar a dor. Interessante você saber diferenciar esse sinal daquele sinal da pericardite aguda, quando o paciente está se inclinando totalmente para frente para aliviar a dor. O sinal de Levine é um pouco diferente, porque não necessariamente ele está elevando para frente o tronco, mas ele está fechando a mão, ou ele está apontando com o dedo, ou ele está segurando o braço esquerdo dele para tentar aliviar, para mostrar para você que ele está sofrendo ali, ele está tendo uma dor de caráter opressiva, tá? Antecedentes pessoais. Quais são as perguntas obrigatórias que vocês têm que perguntar? Você tem que saber perguntar se ele tem a dor torácica, obviamente, e você já trabalha a Alice Fredusa. Quanto tempo faz essa dor? Onde está localizada exatamente? Irradia mais para algum lugar? Qual o caráter dessa dor? Qual a intensidade de 0 a 10? Fatores de atenuante e agravantes, com que frequência ocorre, qual a duração, tem sintomas associados, e você também pergunta se é a primeira vez que ocorre essa dor. Tá? Além disso, você vai perguntar se ele está sentindo palpitação, se ele tem falta de ar, que é a dispneia, se ele teve sensação ou chegou a desmaiar, perder a consciência, se ele está tendo sudorese, náusea, vômito, tudo isso é pertinente para vocês perguntar e isso vai pontuar na hora de fazer a correção, tá? Fatores de risco. Na história social, na história de hábitos, você vai saber mais informações, porque ele vai te entregar, porque tem que ter mais fatores de risco, tá? Então, ele vai falar que é um paciente que é tabagista, obeso, etilista, ele tem diabetes, geralmente acomete pessoas do sexo masculino, uma pessoa que ela tem uma dislipidemia, sedentária, que não pratica exercício físico, tudo isso corrobora para o nosso diagnóstico. Quais exames que a gente tem que pedir? Obviamente, eletrocardiograma. Você não vai falar só eletrocardiograma, você vai falar de 12 derivações. Decora, eletrocardiograma de 12 derivações. Quero pedir hemograma, enzimas cardíacas. Quais são as enzimas cardíacas? Antigamente, no século XX, a gente pedia até marcadores pancreáticos, para vocês terem noção. A amilase lipase era um marcador de referência. Hoje em dia, na estação, você tem que pedir troponina em CKMB ou CPK, que é a relação de CKMB com CPK. Tá? Na vida real, a gente só pede troponina porque ela é mais sensível e específica e já, só ela sozinha já basta, tá? Depois a gente vai pedir a função renal, função lipídica, que é ureia, creatinina, tá? O colesterol. Depois a gente pede radiografia de tórax para descartar outras hipóteses diagnósticas, ok? Então, você fez sua anamnese correto, bem completinha, fez na ordem de preferência, faça na ordem, porque assim você não se perde e você lembra de perguntar fazer todas as perguntas. Depois você pede autorização para fazer o exame físico. Com a autorização concedida, você vai fazer o exame direcionado cardiovascular e de outros exames dos aparatos, né? E depois você pede autorização para pedir outros exames, entendeu? Ok. O chefe da estação vai lá e entrega para você o eletrocardiograma de 12 derivações. Aí você pode ficar perdido às vezes, né? Porque quando a gente vê um eletro, cara,
a gente se assusta, ainda mais numa prova prática, com duas câmeras te filmando, o chefe da estação te vendo, a atriz te vendo, os cameramen te encarando, entendeu? E você tem que interpretar ali no tempo mais rápido possível, dá uma pressão. Mas eu vou te dar uma dica aqui para você saber que você não vai esquecer mais, tá? Parede anterior, você sempre vai lembrar V1, V2, V3, V4, V5, V6. Aqui não tem muita decoreba, sabe? Na verdade, tem muita decoreba, porque não tem uma técnica mnemônica específica para isso, tá? Tem que decorar V1 a V6, tá? Agora, inferior fica bem fácil de você saber. Como que você vai decorar? Inferior você lembra D, D2, D3, AVF. D, D baixo. D baixo. Ou D, D direita, entendeu? Porque infarto agudo do ventrículo direito é também um infarto agudo inferior, de parede inferior, entendeu? Ou você pode decorar também a VF, o F de futebol. O inferior joga com os pés, então F de futebol. Assim fica bem mais fácil de decorar, entendeu, gente? Aqui é pura decoreba, vocês têm que saber, sim ou sim, tá? Infarto. Então lembra, V1 a V6, inferior D2, D3 a VF, ok? Ok, você viu o eletro, né? Viu que tem supra-ST. Se caso, porventura, você vê um supra-ST, você já mata o diagnóstico. Você já vai saber que se trata de um infarto agudo do miocárdio, porque o supra-ST, ele significa automaticamente que está com a artéria obstruída 100%. Obstruiu, tá? Então, ela está tendo uma obstrução completa da luz artéria por causa de uma placa aterosclerótica, ok? DDD. Isso aqui é uma técnica mnemônica que eu inventei, tá? E que faz muito sentido, muita gente utiliza dela. E o que significa? O primeiro D significa o diagnóstico. Você vai explicar o seu diagnóstico para o paciente de uma forma bem rápida e, assim, de uma forma que não seja muito detalhada. Tem que ser uma forma bem simples e rápida, tá? E os outros DD significa diagnóstico diferencial, tá? Então você vai falar assim, ó, seu João, pelo que eu estou vendo aqui nos seus exames, você está tendo um infarto agudo do miocárdio na parede anterior do coração, tá? Isso acontece quando as artérias que levam sangue para o coração entopem de forma súbita, entendeu? Gente, uma coisa muito importante aqui que vocês têm que abordar é que quando falar infarto agudo do miocárdio, você tem que falar a síndrome, tá? Então você fala uma síndrome coronariana aguda. Igual quando tem um abdômen agudo inflamatório, por exemplo, uma colecistite aguda. Quando você fala, ó, o senhor está tendo uma colecistite aguda, você tem que falar também que é uma síndrome. Então, se trata de um abdômen agudo inflamatório, porque você não vai pontuar completamente. Revalida, ele quer que você fale o diagnóstico inteiro, nome e sobrenome. Então, põe na sua cabeça que quando se tratar de infarto, se trata de uma síndrome coronariana aguda. Ou, às vezes, não é infarto, mas pode ser uma angina instável. E mesmo assim vai ser uma síndrome. Tá bom, seu João, você já sabe do seu diagnóstico, mas poderia ser outras coisas, poderia ser outro diagnóstico. Como diferenciais, poderia ser uma dissecção de aorta, mas não é uma dissecção de aorta porque não tem pulso paroxístico, por exemplo, né? Poderia ser pericardite aguda, mas a pessoa não tem aquele sinal de se inclinar para frente, também não tem aqueles sinais específicos no eletrocardiograma. Ou poderia ser um tromboembolismo pulmonar, que isso também entrega muito na radiografia de tórax, para você diferenciar do infarto. Ok, aqui eu já dei 3 exemplos clássicos diferenciais, que isso aqui eu tenho certeza que se cair, eles vão abordar esses diferenciais, porque são os principais. E como que é o tratamento? Deixei até aqui uma imagem ilustrativa que eu fiz do Monabish. Fica bem fácil de você lembrar. Cara, se você pega essa técnica mnemônica, você vai longe porque você nunca mais vai esquecer, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou levar o seu João para a sala vermelha, vou fazer a internação, quero fazer uma monitorização multiparamétrica, quero 2 acessos venosos calibrosos com infusão de cristalóide ou soro fisiológico e vou iniciar meu protocolo de infarto agudo do miocárdio. Então, o meu paciente está com dor intensa, né, de 10 de 10, então eu vou aplicar morfina nele. Quero fazer uma oxigenoterapia também, vou aplicar nitrato,
que é a isosorbida e nitroglicerina. Importante falar que o nitrato a gente faz em bomba de difusão contínua, tá? E também, em outra coisa importante é que se ele fez uso de tadalafila, de esses remédio aí azulzinho, né? A gente não aplica nitrato. Como que a gente vai saber se ele usou? Na anamnese ele vai entregar, né? Talvez, vai que o ator, o paciente, ele fale, né? Que quando for solicitada a pergunta da vida sexuativa, ele fala que fez uso, entendeu? Então isso pode ser até uma pegadinha para vocês. Vou fazer também um AS de 300 mg, dose de ataque, um clopidogrel, dose de ataque, posso fazer 300 mg a 600 mg. Vou fazer um beta block para o meu paciente. Fala o nome completo, beta block eu falo porque as gírias que a gente usa, né? Mas eu vou fazer um beta bloqueador. De preferência, cite o nome do beta bloqueador. Cara, para você não ter erro, margem para recurso, fale metoprolol. Por que metoprolol? Porque ele é aceito tanto na disfunção ventricular como se o paciente também não tivesse a disfunção, entendeu? Porque se o paciente tiver uma disfunção ventricular, já não podemos utilizar, por exemplo, o propanolol, o atenolol, tá? Depois a gente faz o IECA, que ele é o melhor para isso, é o captopril. Depois a gente faz uma anticoagulação plena com heparina ou enoxaparina. Ok, então vou encaminhar meu paciente, depois de estabilizar, né? Vou encaminhar ele para um setor de referência, um setor especializado de cardiologia, quero encaminhar para o cardiologista com centro hemodinâmico para a gente fazer uma reperfusão, um refinamento do meu paciente, tá? Se for dentre as 24 horas, dá tempo então, de a gente fazer uma angioplastia, tá? Que é o catéter, um cateterismo que a gente coloca um fio, né, um fio guia lá dentro da artéria para a gente fazer a desobstrução, ok? Aí coloca o stent lá, aquela mola. Se não der tempo, né, a gente faz a trombólise, que é por meio de fibrinolíticos. A gente faz com alteplase, cara, eu até esqueci o nome desse fármaco, mas vocês vão saber aí, tá? É os mesmos fármacos que a gente utiliza no protocolo de AVC, dentro da janela de 4 horas e meia, tá? Coloquei aqui time is muscle, porque tempo é músculo. Quanto mais tempo passa, mais necrose miocárdica acontece, né? Mais vai perdendo a função do coração, né? Vai morrendo as células cardíacas. Então é isso. O tratamento, cara, é bem fácil aqui, tá? Monabich, é só lembrar disso aí. Menções honrosas, eu coloquei aqui a escala de Killip. Gente, tem várias escalas no protocolo de infarto agudo do miocárdio. Tem a escala de Grace, tem a escala Heart Score, tá? Tem a escala de Killip, que eu acho a mais famosa, a mais utilizada, que significa uma escala para estratificar a mortalidade. Qual a chance desse paciente ir a óbito, tá? Então, tem a escala de Killip 1, 2, 3 e 4. A partir de 3 pontos, no grau 3, significa que ele tem cerca de 40% de chance de ele morrer. Killip 4 já é 80% de ele vir a óbito, tá? Que é um choque cardiogênico. Eu não acho assim que o Revalida possa cobrar, não é muita certeza, né? Mas o Revalida ele gosta de surpreender às vezes, igual numa estação que teve de AVC, que ele te deu uma escala de NHS. A NHS é muito famosa, é muito utilizada na prática. Cara, se é muito utilizado na prática de neurologia, na prática de cardiologia também é muito utilizado, porque infarto, cara, tem toda semana numa UPA de emergência, por exemplo, entendeu? Então, vai que às vezes ele te dá uma escala aí na hora de pedir os exames, entendeu? Vem junto com o exame físico, por exemplo. Aí você vai saber, ó, escala de Killip é só um negócio aqui de mortalidade, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Só ensinando aqui para vocês, a partir da escala de Killip 3, a gente já pode entrar com drogas vasoativas. Quais são as drogas vasoativas? Seria uma nora, porque a gente vê que o paciente ele pode estar com uma hipotensão, e a nora, ela consegue aumentar a resistência periférica, então ela reverte a hipotensão, porque ela tem uma reperfusão muito boa dentro do corpo, né? E também a gente pode utilizar a dobutamina, que ela melhora a contratilidade do coração, porque ela aumenta o débito cardíaco, ok? Gente, só explicando aqui para vocês bem rapidinho,
que tem um infarto agudo de parede inferior, que o tratamento muda muito, tá? A gente não utiliza, por exemplo, morfina, nitrato, tá totalmente proscrito. E se cair parede inferior, porque já caiu o anterior, então às vezes ele pode mudar, mudando só a parede, então já fica de olho que pode vir como checklist negativo, tá? Se você der nitrato, você perde ponto, ok? Um dos melhores tratamentos para você tratar a parede inferior seria dar volume, porque aí você está melhorando a pré-carga do paciente, porque ele está com esse déficit de pré-carga na parede inferior. Gente, para quem não sabe, eu tenho meus flashcards, tenho meu e-book, quem é meu mentorando tem esse e-book automaticamente de 100 páginas, tá? E tem os meus flashcards aqui que eu fiz, que está disponível para venda, vou deixar o link na descrição. Tem um bom estudo e com certeza vocês vão ser aprovados. Até mais.